Oi, tudo bem? Vou fazer uma introdução para nos contextualizar. Um computador é uma máquina que pode resolver problemas executando instruções. Essa é a palavrinha-chave, instruções. Um programa é uma sequência de instruções descrevendo como uma tarefa vai ser realizada, né? Ou seja, isso é um programa, como vocês devem se lembrar lá de algoritmos, né? Então, para escrever um programa, um algoritmo, vocês escrevem várias instruções, uma instrução por linha, né? Então, esse conjunto de instruções é um programa. Isso em software, né, em linguagem de alto nível. Mas isso também acontece em baixo nível. Né? Um processador ele tem ali um conjunto de instruções. Isso é o conjunto de instruções que um computador tem. E uma linguagem de baixo nível, né, utiliza delas. Por exemplo, aí, ADDA, né, então vai adicionar o valor de A a um registrador. CPA vai copiar o valor de A para o registrador. Inc A, incrementa A, né? Então essas são instruções de baixo nível, instruções de máquina. Só que isso ainda não é o que um computador executa, não é o que um processador vai executar. Porque isso ainda vai ser convertido para binário, né? Que é o que de fato o processador executa. Então, os programas em alto nível eles são convertidos, né, para essa limitada quantidade de instruções que um processador vai ter, que um computador vai ter. Então a gente tem essa relação, né, entre linguagens de alto nível e de baixo nível. As linguagens de baixo nível são os mais próximos possível de que um computador entende, né, do que o computador faz. Geralmente, linguagens de baixo nível têm um desempenho melhor, porque está mais próximo do que o computador vai executar, tem menos traduções. É o que a gente chama de nativo. Já uma linguagem de alto nível, ela é melhor para nós programadores, né, para seres humanos, porque a gente vai entender melhor, vai conseguir escrever de uma maneira mais rápida, mais fluida, porque é próximo da linguagem que a gente utiliza para escrever, para se comunicar. Tá? Porém, precisa de tradução para o computador. Tá? A linguagem de baixo nível ela tem instruções primitivas, né, que é o que forma a linguagem de máquina. Isso impacta direto no projeto de um processador novo, de um novo computador, né? Então eles decidem o que vai ter de instrução primitiva nessa linguagem de máquina. Isso depende também dos requisitos de desempenho, de uso e de custo de um processador, né? Para que ele vai ser usado, né? Qual custo ele deve ter para ser um processador competitivo no mercado, né? E como eu já disse, né, as linguagens de máquina geralmente são complexas para nós seres humanos e as linguagens de alto nível são mais próximas do que a gente consegue compreender como uma língua natural. E então elas precisam ser traduzidas para uma linguagem de máquina. Com isso surgiu então o conceito de computador de multiníveis, né? Onde cada nível tem uma linguagem naquele nível. Né? A máquina nível 0 tem a linguagem nível 0. A máquina nível 1 tem a linguagem nível 1 e assim por diante. Então, essa é a ideia de máquina multinível, né? Onde cada máquina virtual, né? Cada nível tem uma máquina virtual e cada máquina virtual tem a sua própria linguagem de máquina. E isso vai adicionando camadas de abstração, onde vai ficando mais próximo das linguagens de alto nível que a gente tem. Toda linguagem de máquina é definida pela máquina virtual anterior, pelo nível abaixo dele. Aí vem a pergunta, né? É possível construir um computador que seja programável diretamente em uma linguagem de alto nível? Isso é possível? Sim, é possível, porém é muito caro. Por quê? Todas as instruções de alto nível vão ter que ser implementadas no hardware. Isso o torna uma coisa gigantesca. Tá? Então, sim, é possível, porém é um custo muito alto. E esse custo inclui, inclusive, a introdução de erros no hardware. Ano passado, 2019, a gente teve algumas notícias de que existiam falhas de segurança nos processadores, né? Que existiam erros de programação no hardware, e isso acabou que eles lançaram atualizações, e isso reduziu o desempenho desses processadores. Então, lá no hardware do computador, né, no processador, existiam problemas de segurança, e para corrigir isso eles tiveram que acrescentar uma camada. Não um novo nível completo, mas alguma coisa que corrigisse aquele problema ali. Ao longo da história da computação, a gente tem aí as 4 gerações que vocês já devem ter estudado na disciplina lá de introdução à computação. Então essas 4 gerações elas são divididas por tecnologias diferentes. Porém, existem coisas que
permeiam aí desde a primeira geração. Por exemplo, o uso de máquinas de multinível, né, o computador multinível. Isso nasceu lá na primeira geração. Eles utilizavam a válvula, que era um componente altamente problemático. Então, ao longo da execução de um processo, de um programa, você não tinha 100% de confiança no resultado daquele programa. Por quê? As válvulas não eram confiáveis, elas podiam queimar. Então, o conjunto de instruções desse computador de primeira geração era bastante complexo e a programação dele era feita ali em baixo nível mesmo. Para aumentar a confiabilidade, foi sugerido então a criação de um nível de programação, simplificando a máquina, reduzindo a quantidade de circuitos que ela tinha para executar os programas, né, reduzindo as instruções que ela tinha, passando isso para o software, né, passando isso para uma camada. Nasceu então a ideia do microprograma, né, onde o hardware tinha lá o seu conjunto de instruções reduzido e esse conjunto de instruções era ampliado num microprograma. E esse microprograma servia de base para o programador. Até a terceira geração, a gente tinha ainda essa mesma máquina de 3 níveis. E era bastante complicado e tirava pouco proveito do computador. Tannenbaum descreve que existiam pilhas de cartões perfurados com a linguagem Fortran, e o programador tinha que inserir essa pilha de cartões perfurados do compilador Fortran e logo em seguida inseria os programas escritos em Fortran no computador. Essas duas pilhas de programa eram então traduzidas para uma linguagem de máquina, que o programador recebia essa linguagem de máquina em um outro cartão perfurado, e esse cartão com a linguagem de máquina então era inserida novamente na máquina para que ela processasse. Aí o programador tinha que ficar esperando, aguardando o computador processar o programa dele, torcendo para que não tivesse nenhuma falha, né? Então, e quando tinha falha, ele poderia corrigir a falha no meio do processo. Programava em alto nível, em Fortran, mas tinha que entender também em baixo nível quando acontecia algum problema para fazer a correção. Para reduzir esse esforço todo, esse trabalho manual inteiro aí de inserir o compilador, inserir o programa, gerar um programa em baixo nível para executar, também manualmente, surgiu a ideia de um sistema que automatizasse todo esse processo. Então, nasceu o sistema operacional, que fazia isso, né? Automatizava todo esse procedimento. De certa forma, acrescentava um novo nível, né? Porque o programador não precisaria ter contato então com a linguagem de baixo nível, porque o sistema operacional fazia esse processo. E assim eles foram evoluindo, né, ganhando novas e novas funções, né, que são as macros do sistema operacional. E essas macros, né, hoje elas são conhecidas como System Calls. E nascia também o multiprocessamento, né, que utilizava a técnica de time sharing, né, a divisão do tempo. A linguagem de programação de alto nível que os programadores tinham contato, que era o Fortran, eles enviavam para o sistema operacional que tinha lá a automação, né? Tinha um nível de automação que compilava o programa do usuário junto com o compilador Fortran, traduzia para a linguagem de máquina e executava na máquina. Tudo isso era feito já de forma automática pelo sistema operacional. E ele já gerenciava o processamento de vários usuários que mandavam remotamente, através de teleprocessamento, os seus programas. Mais ou menos no final lá dos anos 60, tiveram a ideia de aumentar a quantidade de instruções no processador para simplificar as linguagens de programação. E isso trouxe bastantes benefícios, só que também acabou trazendo um pouco de lentidão aos processos, né? Porque tinham muitas instruções e acabava nem utilizando essas instruções. De alguma forma isso causava algum tipo de lentidão nos computadores. E por isso, lá mais ou menos nos anos 70, fizeram exatamente o contrário, né? Reduziram as instruções de baixo nível para deixar isso tudo para o software, né? É como se fosse um passo para o início da história toda, né? Onde, lá na primeira geração dos computadores valvulados, reduziram as instruções para simplificar o computador. Então a mesma coisa aconteceu lá mais ou menos nos anos 70. Eles reduziram as instruções porque estava causando algum problema, estava causando lentidão. Então transferiram de novo essas instruções que foram retiradas para o software. Se a gente pensar em um computador mais real possível, a gente vai conseguir ver claramente esses níveis aqui. Onde a gente vai ter nível 0, que seria o hardware, né, as portas lógicas,
os próprios transistores, né, que são os componentes fundamentais ali para a construção de um processador, a gente vai ter o nível lógico digital. Esse nível não existe uma linguagem de programação, uma linguagem de máquina. Ele é um software em forma de componentes eletrônicos. Já no nível 1, a gente já tem os próprios microprocessadores, né, os próprios chips, que são compostos pelo nível anterior. Né, os componentes eletrônicos compõem os chips de computador ou os microprocessadores. Tá? Nesse nível aqui, já temos o nível de microinstruções, de microprogramação. Nessa imagem aí, a gente tem o núcleo de um processador de quarta geração da Intel, da Core i7 talvez. Então esse processador ele tem ali um núcleo que seria o processador gráfico, a GPU, tem ali 4 cores, né, que são os núcleos de processamento que contém ULA, tem ali o gerenciamento de memória, né, ó, que é essa lateral da direita, tem a memória cache L3, que é compartilhada entre os 4 núcleos, e ainda tem uma parte ali que é o controlador de entrada e saída. Esse nível aí, a gente já tem um nível de instrução de máquina, que é o que o nível superior tem contato, né? São as instruções de máquina. Esse conjunto de instruções ele é acessado pelos programas, né? Ou pelo próprio sistema operacional. Tem um print aqui do CPU-Z que ele mostra qual é o processador do computador e quais as instruções que ele tem. Essas instruções que está marcado aí, ó, MMX, SSE, SSE2, 3 e tal, são as instruções do processador. É o que o processador é capaz de executar apenas informando os dados, chamando essas instruções e colocando junto os dados para o processador e ele executa essas instruções aí, certo? Então, esse conjunto de instruções são utilizados diretamente pelo sistema operacional ou por algum outro programa que pode ter acesso direto a isso aí. Esse nível de instrução não é tão comum do programador ter contato, apenas se ele vai fazer aplicações mais avançadas, como uma máquina virtual, alguns jogos, multimídia, enfim, é muito específico. Mas em muitos casos, a própria ferramenta de programação, né, o compilador, a IDE, já utiliza dessas instruções. Então acaba que isso fica transparente para o programador. E o outro nível, a gente tem aqui um sistema operacional. Né? Esse sistema operacional é híbrido, né? Um nível híbrido. Por quê? Porque acaba se misturando aqui os níveis 2 e 3, porque o assembly pode ir direto para o nível 2, ou ainda utilizar instruções que são do próprio sistema operacional. Essa representação não é uma verdade absoluta, não é dividida exatamente assim. Os níveis acabam que se misturam, tá? Aí a gente tem agora o nível 4. O nível 4 é o equivalente à linguagem assembly, né? Você cria um programa em assembly, quem executa é o assembler, né? Ele vai fazer a interpretação do seu código em assembly e vai ser executado pelo sistema operacional ou direto pelo processador, através lá do conjunto de instruções desse processador. E o nível 5 é o que a gente tem mais contato. Quando a gente está criando um programa, a gente está utilizando uma linguagem de alto nível. E essa linguagem de alto nível, né, o programa feito nessa linguagem de alto nível, ele é traduzido para a linguagem assembly ou para a linguagem de nível mais abaixo através do compilador. Okay? Então, existe sempre essa ideia de tradução. Então, Tannenbaum afirma, né, hardware e software são logicamente equivalentes. Um exemplo legal da gente entender isso são as músicas em MP3 ou arquivos de áudio em MP3. Essa tecnologia começou a ser estudada lá no final dos anos 80, né, em 87. Dois institutos alemães faziam os seus estudos aí nessa área de compressão de áudio com perdas, o que gerou algumas tecnologias, e essas tecnologias acabaram fazendo parte de um único grande estudo que foi feito, né, por um grupo da ISO, né, o órgão padronizador internacional. Dentro desse grupo, eles juntaram diversos estudos sobre o tema, e em 95, esse instituto, o Fraunhofer, eu acho que fala assim, vota pela extensão MP3. Esse algoritmo era capaz de reduzir um arquivo de áudio a 10% do seu tamanho original. Por exemplo, um arquivo de áudio que tinha 100 megabytes, quando convertido para MP3, ficava com aproximadamente 10 megabytes, ou seja, 10% do tamanho original. Então o MPEG Layer 3 ou MP3 foi disponibilizado por esse instituto como um shareware. Enquanto tudo isso acontecia,
para a gente ouvir música, para a gente consumir música, né, a gente precisava usar ali a fitinha cassete, muita gente ainda usava, ou mesmo utilizar os CDs, né, que era o meio digital mais comum que existia, ou o que tinha de melhor no momento. Não era muito bom, porque era volumoso, né, o equipamento era muito sensível, você não podia chacoalhar ou dar alguma pancadinha no CD player, que falhava a música e tal. Então era uma tecnologia nova, digital, de altíssima qualidade, porém tinha muitos e muitos problemas. Para você ouvir música em MP3, nesse formato, você precisava de um computador, né? Ali mais ou menos de 95 para cá, né? Depois que isso foi divulgado, né? Então virou febre no mundo. Todo mundo começou a utilizar, né? Existiam sites para baixar música, surgiu o Napster, entre outros, né? Só que em 98, uma empresa coreana, sul-coreana, lançou no mercado o MP-Man, né? Que era um MP3 player que utilizava memória flash. Um equipamento de áudio que não tinha nenhum tipo de mídia física como CD ou fita cassete. Ele vinha com um cabo específico, né, para conectar ali na porta serial do computador para você colocar músicas nele. Então ele funcionava como um pendrive, né, só que ele tinha limitação de capacidade, né? Os primeiros tinham 16 megabytes, depois 32 megabytes de memória flash. A Samsung lançou o primeiro telefone celular com MP3, também com MP3 player, e a coisa começou a se popularizar. Os chineses começaram a vender players de CD que eram compatíveis com MP3. Então isso, de certa forma, começou o descontrole, e a pirataria começou por aí, né? O software que foi desenvolvido lá atrás, lá nos anos 90, lançado em 95, era software, né? Precisava de um computador com sistema operacional e tudo para executar as músicas em MP3 ou mesmo para converter de um CD para MP3. E logo depois isso foi embarcado no hardware, né? O primeiro MP3 player de 98 já era capaz de ler um arquivo de MP3 de uma memória flash e executar sem a necessidade de um computador, ou seja, o codec, né, o algoritmo que era necessário para executar esse tipo de arquivo estava lá no hardware, né, estava num chip, num processador. E de lá para cá isso foi sendo agregado e melhorado de diversas maneiras. Por exemplo, esse chipzinho aí da Realtek é um codec de áudio que praticamente todos os computadores daquela época vinham com esse codec. O trabalho de processamento do arquivo de áudio deixava de ser feito no processador e ia direto para esse chip. O decodificador de MP3 já estava embutido em hardware. E em 2001 a Apple lançou o iPod. O iPod era um MP3 player bastante sofisticado, né, muito bem acabado, né, como são os produtos da Apple. E assim como os MP3 players anteriores, né, ele vinha com um codec. Só que era um codec próprio da Apple, né, encomendado pela Apple para equipar os iPods, né. O grande diferencial dele era a alta qualidade dos arquivos de música, né, altas taxas de bitrate, o que traduz em alta fidelidade, né. E além disso, né, a ideia do novo mercado, né, a nova forma de consumir música, né, de comprar áudio, de comprar música. Só que isso não era para todo mundo, né? O iPod era muito caro, comprar música já não era mais um hábito das pessoas. E aí a China veio com novos produtos, novos equipamentos, trazendo os chips que eles já tinham usados nos MP3 players de CD, né? Agora para os MP3 players com memória flash, né? Por exemplo, esse MP3 playerzinho que foi muito popular. E esses chips, né, os codecs de áudio, eles estão aí em qualquer computador. Toda placa-mãe que você der uma olhada, todo notebook que você der uma olhada, você vai encontrar um chipzinho que vai ser relativo à placa de áudio, mas que nele também tem as instruções para lidar com diversos formatos de áudio. E isso demonstra, né, como o hardware e o software são equivalentes, né? O que nasceu software, né, o algoritmo de compactação de áudio, que virou hardware, né? Então vinha num chip, dentro de um chip gravado lá em silício. E isso é o que? Instrução de máquina. O MP3 nasceu como software, né? Foi criado ali um programa, o algoritmo do MP3 para fazer a compactação de arquivos de áudio e foi descendo nesses níveis, né? Até chegar no nível de instrução de máquina, até se tornar hardware. Vale a citação: hardware é apenas software petrificado. Por hoje é isso, segue a referência.
Até a próxima.